Graças e paz, irmãos. Feliz nesta manhã de estar com os irmãos nesse último domingo de fevereiro, adorando a Deus, esse momento de consagração tão bom, tão gostoso. A nossa alma encontra satisfação, os enlevos espirituais, as orações, aquele início, o pastor com muito entusiasmo aqui, aquela palavra que tocava na nossa alma, no nosso coração, que Deus proverá, Deus vai tomar providência, Deus vai ajudar. E o nosso Deus é isso mesmo, o nosso Deus é isso. Nessa manhã eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Estava meditando e veio aquele desejo de compartilhar com a igreja como nós respondemos às nossas crises. Ou seja, não é algo subjetivo, mas algo que você toma uma decisão. Toma uma decisão de como você vai se comportar diante da crise. E crise, entendamos, por uma desordem, algo que não está bem, algo que está instável, algo que está desequilibrado, algo que faz você não se sentir bem, que você não está bem quando você pensa em tal situação. E como você responde a essa situação? Como você responde aos conflitos da sua alma? Se você caçar, provavelmente você vai encontrar dentro do seu coração alguma situação nesses últimos meses ou semanas que tem deixado você desanimado, tem deixado você cabisbaixo, reflexivo. E o que fazer diante disso? E vem perguntas ao coração, ou fazem perguntas ao seu coração. Então, nesta manhã, nós vamos ler o Salmo 42 e vamos analisar 4 perguntas. 4 perguntas. E essas perguntas, de alguma forma, já fizeram ou fazem, ou irão fazer parte da sua vida. Salmo 42. Diz assim a palavra do Senhor: assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, mas não é qualquer Deus, é do Deus vivo. Primeira pergunta: quando irei me apresentarei diante da face de Deus? E ele continua no verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. Segunda pergunta: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, diz o salmista, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passeava com a multidão de povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Terceira pergunta: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba, está desesperada, está deprimida, está triste, desanimada dentro de mim? Resposta: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. E ele continua no verso 6: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. 2 lembranças. A segunda lembrança é essa: nas terras do Jordão, uma experiência que ele deve ter passado no Monte Hermon ou no Monte Mizar. Ele diz que um abismo chama outro abismo e começa a colocar imagens no Salmo. Os ruídos das tuas cachoeiras, deste monte, todas as tuas ondas e vagas pesaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Quarta pergunta: pergunto a Deus, minha rocha,
Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, constantemente: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele e meu auxílio e Deus meu. Palavra de esperança nessa manhã, para o seu coração. Palavra de encorajamento. Palavra de novas atitudes. Palavra de mudança de mente. Mudança de coração. Oremos por essa palavra. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos. A tua palavra é tão viva quanto nós, Pai. Oh, meu Senhor, tu sabes o coração dos teus filhos que estão aqui, os que estão assistindo agora e os que assistirão posteriormente, Pai. Senhor, ministra esses corações, Pai. O Senhor nos conhece como ninguém. O Senhor sabe os conflitos e as crises que a nossa alma, aqui e ali, tem enfrentado, Pai. E como nós dependemos de Ti. Tem misericórdia se diante das perguntas estamos tomando decisões erradas, respostas erradas, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti em todo momento. Tua palavra, Deus, penetre em nosso coração e possa estar trazendo luz, iluminando, Pai, os nossos olhos e aquietando o Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esse salmo, tudo indica, alguns comentaristas dizem que é de Davi. Outros ficam em dúvida, mas de fato quem escreveu foram os filhos de Corá. E os filhos de Corá eram levitas renomados que foram instruídos por Davi na adoração do templo. Estamos diante do livro 2 de Salmo. O livro de Salmo é dividido em 5 partes. E o verso 42, o capítulo 42, inicia com os salmos dos filhos de Corá. Os levitas que acompanhavam a adoração do templo. E este salmo, você percebeu que é um salmo recheado de emoção, de imagens, de alguém que está exilado, de alguém que a gente não sabe se é um refém, se é alguém que está doente e não consegue mais voltar para a casa de Deus, para Israel. Mas de fato, esse salmo é dividido em 2 estrofes, e o refrão é uma pergunta: por que você está abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E tem 2 perguntas que elas se repetem, que é: e o seu Deus onde está? Então nessa manhã eu convido você com atenção a meditarmos nas 4 perguntas que tem o texto. Porque quem sabe são perguntas que têm estado aí dentro do seu coração. E as respostas têm sido respostas erradas, que você tem buscado. Por isso que não há mudança de ânimo. Por isso o abatimento. Estamos diante de alguém abatido, de alguém inquieto, de alguém que não sabe o que é ter paz, de alguém deprimido, de alguém desesperado, que ele faz a pergunta certa e também encontra a resposta certa. Mas imagine você fazer as perguntas certas e encontrar as respostas erradas. Onde você vai bater? A primeira pergunta que eu quero meditar com os irmãos é: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? No verso 2. É a primeira pergunta que ele faz. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Essa pergunta, ela aponta para um coração sedento de Deus.
Um coração que só o Senhor saciaria. Um coração que anseia. Um coração que deseja a presença de Deus. Quando irei me apresentarei diante da face de Deus? A resposta para quem faz esta pergunta está no verso 1, quando ele compara um servo sedento, quem sabe num local deserto, que estava perambulando e não estava encontrando água. Ontem, logo cedo, quando eu estava vindo ao culto matinal, encontrei um cachorro perdido. E esse cachorro estava quase com 1 metro de língua, cansado. Estava no meio da avenida. Cachorro bonito. Que sabe, passou a noite toda andando. Não estava nem mais prestando atenção nos carros. Estava cansado. Estava literalmente com sede. Então aqui, quando ele faz essa pergunta, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Estamos diante de uma pergunta onde há uma barreira. Ele não tem total liberdade para se apresentar e ir à casa de Deus. Como no verso adiante, ele vai falar, ele vai lembrar. Mas quem é que faz esse tipo de pergunta? Esse tipo de pergunta, quem faz é quem ama o Senhor. No verso 1, a igreja pode ler comigo? Veja o verso 1. Leia comigo, vamos lá, por favor? Assim como a coça... No verso 2, a parte A diz: a minha alma do Deus vivo. Eu não consigo estar distante de Deus. Nessa manhã, você não conseguiu reconciliar com o seu sono ali na manhã e demorar mais um pouquinho, você está aqui. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quem faz essa pergunta, volto a dizer, é quem tem sede de Deus. Imagina, você neste momento da sua vida está desfrutando do vigor da sua juventude, ou de uma meia idade, ou até você ali na boa idade, entrando na sua fase idoso, mas desfrutando de saúde. Agora, seja um adolescente, seja um jovem, uma criança, por exemplo, que está sem saúde e não consegue estar na casa do Senhor, que está impossibilitado, você percebe a intensidade de uma pergunta dessa para tal pessoa, que não sabe se entrará outra vez nos átrios da casa de Deus? Você provavelmente sabe que pelo seu vigor, hoje à noite você, quem sabe, já está programado, hoje à noite eu vou estar na casa do Senhor. Mas de fato, esse é um desejo seu, porque a sua saúde lhe dá, vamos dizer, um ingresso para você estar aqui. Mas quem não tem, e sente saudade da juventude, e sente saudade de quando tinha saúde, é uma pergunta muito intensa. É uma pergunta que, em vez de trazer alegria, traz dor. Esse salmo reporta saudade, recordações. Os irmãos estão aqui, têm a oportunidade de quando, e você dizer, quando? Hoje à noite. Quando irei e me apresentarei diante da casa do Senhor? É nesse contexto, com os meus irmãos. Você vai dizer, quarta-feira. Não, eu vou passar 5 dias colado com os meus irmãos no retiro espiritual. Isso é graça de Deus quando você responde. Mas quem não tem mais a possibilidade de responder, como quem escreveu, o que ele vai fazer? Ele vai chorar. E essa pergunta, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Se ele não recordasse as memórias e trouxesse que Deus está ali presente com ele, ele quem sabe iria o quê? Reclamar. Iria murmurar. E essa não é a resposta certa. Então, aqui estamos diante de uma alma sedenta, que só pode ser totalmente saciada por Deus,
E eu pergunto a você, querido irmão, seu coração tem sede de quê neste momento? Nesta semana que passou, o seu coração ansiava por quê? Por quem? Por quem você, o que você tem desejado na sua vida? Quais são os desejos nesses últimos meses do seu coração? Onde você se sente satisfeito? Onde você se sente satisfeito? Onde você se sente com alegria? Onde você se sente que ali sim é o meu lugar? É na casa de Deus? É na presença de Deus? Ou em qualquer outra coisa? Numa corrida? No jogar? No seu jogo videogame? Você assistindo série? Onde você se sente satisfeito? Estamos diante de alguém impossibilitado de estar na casa de Deus, e ele faz uma pergunta que vai apontar para ele uma tristeza e um choro. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quantos de nós, quantos irmãos espalhados pelo mundo afora, têm oportunidade de estar, de viver, de agradecer, desfrutar do vigor da juventude e ignora tudo isso? Porque o seu coração não está satisfeito em Deus, não tem sede de Deus. Para o salmista, essas perguntas que acabei de dizer, eles apontam toda para Deus. Seu coração encontra prazer na presença de Deus, nas devocionais, nas orações, na comunhão, de dizer ao irmão, Deus proverá na tua vida, e você crê nisso, Deus vai lhe ajudar, Deus está contigo. Nesta manhã eu dizia a Elô, ela acordou com bastante sono, normal, todos nós, quem sabe alguns aqui. Ela dizia, filha, vamos agradecer a Deus. Você passou uns dias com febre, as últimas noites, você não teve febre essa noite. Vamos para a casa do Senhor com alegria. Esse hábito, irmãos, de estar na casa, o salmista aqui, ele tinha hábito. Ele tinha um hábito, fazia parte da rotina dele e trazia prazer. Para quem não tem o hábito de estar na presença do Senhor, passar um mês fora da comunhão da igreja, não vai sentir não. Mas para quem ama estar na casa do Senhor, ama isso aqui, meu Deus do céu, não queira experimentar amanhã, por exemplo, entrar numa UTI sem saber quando você vai sair. Aí você vai perguntar, quando irei e me apresentarei novamente na igreja com os meus irmãos? Creio que devemos ser sinceros diante de Deus, irmãos. Se já não temos sede como tínhamos antes, é clamarmos por misericórdia. Tenha sede pela presença de Deus. Glorifique a Deus no seu coração. Tenha um desejo de ser alguém mais santo. Tenha esse desejo. Tenha desejo de ser um crente mais piedoso. Alguém que fale menos e ore mais. Tenha esse desejo. Alguém que tenha paciência consigo e com os outros. Que a mansidão seja um fruto presente na tua vida. Procure ser alguém que tenha zelo pela igreja de Cristo, o qual você é membro, porque sabe que ali é corpo de Cristo. Tenha sede pela presença de Deus. João capítulo 4, verso 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, esse jorrará como uma fonte para a vida eterna. Em João 7, 37 e 38, Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, irmão. Nesse salmista estava fluindo este rio. E a pergunta: quando irei e me apresentarei diante da face do meu Deus?
responda essa pergunta com fé. O tema dessa manhã é: responda às crises com fé. Responda com fé. Confiando sempre o desejo de estar diante do Senhor e tenha sede de Deus. Segunda pergunta: e o seu Deus, onde está? Agora ele não faz essa pergunta. Agora ele recebe essa pergunta. Alguém faz para ele essa pergunta. Está lá no verso 3. A igreja pode ler comigo? As minhas lágrimas onde está? E o seu Deus, onde está? Essa pergunta acontece duas vezes. Duas vezes, tanto no verso 3 quanto no verso 10. E perguntam a ele: e o seu Deus, onde está? Essa é uma pergunta irônica. Você é crente? Eu via você se levantando cedo para o matinal. Eu via você pegando sua Bíblia, orando pelas as madrugadas. E veja o que está acontecendo na sua família. Vocês acreditam que pessoas assim se levantam para perguntar? Ou se não dizem, perguntam: e o seu Deus, onde está? E o Deus da sua família, que esteve com você anos, anos e anos, e agora sua família está desmantelada, podemos dizer assim, não há mais aquela unidade espiritual. E o seu Deus, onde está? Deus não está vendo isso mais, não? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Veja o verso 10, o que ele diz. Leia comigo o verso 10. Vamos ler? Os meus ossos. E o seu Deus? E o seu Deus? Onde está? Está contigo? Você nessa situação? Está contigo diante dessa crise? Está contigo que você não tem mais a possibilidade, você está impossibilitado de ir para o templo? Está contigo neste desemprego? Está contigo você tendo essa doença? Está contigo lidando com uma filha rebelde? Está lidando com um filho que não quer mais saber de Deus? Está contigo? Está contigo diante dessa crise financeira? Está contigo diante desse conflito familiar? Você adora a Deus, você louva, você ora, e está contigo? Que você não sabe nem mais o que é dormir, para dormir às vezes precisa de remédio. Está contigo, seu coração acelerado, a inquietude dentro do seu coração, aquela ansiedade? Está contigo diante das aflições emocionais? Está contigo? Como você responde a isso? Ou como você vive com essa pergunta? Irmãos, tenha muito cuidado com os semeadores de dúvida. Muito cuidado. O mundo vai perguntar ao crente fiel: Deus está contigo? Onde está? Cadê Ele? Eu não estou vendo. O que eu estou vendo é crise na tua família. O que eu estou vendo é crise na tua alma. E Deus está contigo? Que tipo de Deus você está procurando? Que tipo de Deus? Um Deus que lhe sirva? Um Deus que para primeiro você adorar com alegria e com devoção, você precisa ter a certeza da sua bênção material? Ter a certeza que está bem para isso? Será que esse é o Deus da Bíblia? Será que esse é o Deus de Jó? E o seu Deus onde está? Se você está preso aqui, não pode mais voltar para o templo, não pode mais voltar para Jerusalém. Esse Deus existe mesmo? Os semeadores de dúvidas são reais em nossa vida. São reais.
E se não tivermos as respostas certas, o poço é mais fundo. O abatimento virá de uma forma mais, eu vou dizer, com mais pressão, de uma forma que vai lhe destruir, porque você vai se sentir mais ainda sozinho, deprimido, triste, e você acredita, realmente, e Deus está comigo se isso está acontecendo? Faça essa pergunta não, querido. Você sabe que nunca Deus vai lhe abandonar. Você sabe que nunca Deus vai desistir de você. Você sabe que nunca Deus vai virar as costas para você. E por que você está dando ouvido aos semeadores de dúvida? Você percebe como isso está fazendo mal ao teu coração? Já não há paz na tua casa. Já não há paz para você dormir e acordar. E o seu Deus onde está? Jesus fez uma promessa antes de subir. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Mas pastor, estou passando por um momento tão difícil. E dói. Não estou dizendo que você não vai chorar não, você vai. A carne vai chorar. O Espírito vai sentir, tudo o que ele está dizendo aqui, eles estavam sentindo isso com muita intensidade, e a gente não pode ignorar não, isso não. A forma poética dele dizer, dele se expressar em imagens, a dor que estava sentindo, mas diante dessa dor, diante dessa crise, qual vai ser a minha resposta? Eu lembro do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. As tuas crises, Deus está contigo. Como vai ser o futuro? Coloca nas mãos de Deus. Não é para estar nas tuas mãos, não. É nas mãos de Deus. Como vai ser o futuro do meu filho, da minha filha? E esse casamento vai dar certo, não vai? E o seu Deus onde está? Está contigo ou não? Qual é a resposta de fé que você está dando diante dessa crise? Satanás é alguém que está sempre semeando dúvida no coração, ou usando alguém para isso. A mulher de Jó é uma semeadora de dúvida. Às vezes é quem está lado a lado com a gente. Quem a gente espera apoio, vem logo semeando dúvida. E a mulher perguntou, disse a ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Viu o que está acontecendo com a gente? Perdeu tudo. Os nossos filhos, a nossa casa. Você está aí perdendo a saúde. E o seu Deus onde está? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E se Jó fizesse isso, irmão? Realmente Deus está comigo não. E se revoltasse o coração? Como seria o fim de Jó? Como seria? Aí Jó disse, como falas uma louca mulher? Você está falando de uma forma que você não sabe. Você aceitou o bem de Deus. Você aceitou anos e anos de saúde de Deus. Você aceitou o que Deus te colocou nas tuas mãos e o que você permitiu Ele conquistar. E o mal você não quer aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é loucura diante dos que não têm fé, nem confiança em Deus. Mas para nós crentes, para nós discípulos de Cristo, essa palavra e saber e essa fé é poder de Deus em nossa vida. Você se lembra que está escrito no final dos heróis da fé? Eles creram, mas Deus havia preparado coisa melhor, porque a terra não era capaz de dar. Quem sabe alguns ali perto de Estevão, olha aí, quis ser o sabichão, Estevão, aquele discípulo de Cristo fiel, quis ser o santo, quis ser aquele que está ali, aquele corajoso, está ali agora sendo apedrejado. E cadê Deus? E Estevão vendo Deus na luta. E Estevão vendo Deus perdendo a vida.
Irmão, como a gente precisa do nosso Deus. Como nós precisamos, diante das crises que nós enfrentamos, ter uma resposta de fé no Senhor. Como nós precisamos disso, igreja. Há um alerta em Hebreus 13, capítulo 12. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, incrédulo, descrente, que se afaste do Deus vivo. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. E o seu Deus onde está? Meu Deus prometeu estar sempre comigo. Essa é a resposta de fé. Meu Deus prometeu não me ignorar nunca. Se através dessa provação Ele quer moldar a minha vida, Ele vai moldar. E eu sei que isso será para a glória dEle. E o que Ele fizer será bem feito. Essa é a resposta de um coração de fé. Essa é uma resposta do coração de fé. O Salmo 73, o verso 26 e 28, é um salmo que fala muito ao meu coração. Ele diz, depois que viu a prosperidade dos ímpios, olhou para ele e disse, quem sabe, a carteira vazia e tantas outras coisas, e diz, eu tenho Deus, aqueles ímpios não têm Deus e está prosperando. E o seu Deus onde está? Aí esse salmo diz, ainda que minha carne e meu coração desfaleça, ainda que minha carne apodreça, a carne, é a carne mesmo, e o coração e o espírito desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Veja que resposta. O 27 diz, o que se afasta de ti, certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Diante da crise. Aí ele diz, quanto a mim, eu falando de mim, eu tomei uma posição. Que posição eu tomei? Bom é estar perto de Deus. Deus é muito mais valioso, é tesouro. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as tuas obras. Terceira pergunta. Verso 10. A igreja pode ler para mim, aqui comigo, por favor? O verso 10. Os meus... Os meus adversários insultam e perguntando, seu Deus, onde está? Eu errei, o verso 10 não, é o verso 8, tá bom? Desculpe, verso 8. Veja essa pergunta. Desculpa, verso 9. Anotei errado, verso 9, vai chegar. Agora, vamos lá? Pergunto a Deus... Ele fez uma pergunta sincera, não tem pecado nessa pergunta. Dúvidas, nós somos seres humanos. E diante de toda a aflição que ele estava vivendo, ele pergunta a Deus na sua dor. Mas observe, ele diz, pergunta a Deus a minha rocha. Ou seja, aquele que me sustenta. Aquele onde estou seguro. Diante de tudo que eu estou sentindo. Por que te esqueceste de mim? Será que ele estava sentindo toda a dor? Estava. Todo o sofrimento, a crise estava batendo? Estava. Por que de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Como você responderia essa pergunta na sua vida, diante de uma crise intensa? No verso 6, ele começa a resposta para isso. Ele diz, sinto a batida dentro de mim a minha alma, eu lembro de ti, Deus, nas terras do Jordão, de Hermon, do monte, experiências que ele tinha passado com Deus, e ele, quem sabe, ele visualiza um abismo que chamou outro abismo, os montes eram cheios de vales profundos, sabe, escuros, onde ninguém habitava,
E ele diz ali: escuto o ruído da cachoeira batendo numa forte, caindo. Todas as tuas ondas, essas ondas e vagas é onde quebra as ondas, pesaram sobre mim. Tem uma tempestade forte. A crise está forte, essa crise, ela me amassa. O que eu vou fazer? O Senhor se esqueceu de mim? A resposta para isso está no verso 8. Leia com fé essa resposta. Ele vai responder as próprias interrogações dele. Vamos ler? Contudo, concede, e de noite, uma oração ao Deus da minha vida. Contudo, diante dessa aflição, diante dessa dor, diante dessa crise, diante desse abatimento da alma, eu sei de uma coisa: durante o dia, tu me concedes misericórdia. Tu estás comigo. É isso que ele está dizendo. O teu cântico, diante dessa crise, não vai sair dos meus lábios, não. À noite eu vou estar cantando e falando contigo. E tem mais. Veja a mudança, irmãos. Veja como enfrentar a crise. E eu vou ficar calado? Não. Eu vou estar orando. Ele diz: uma oração ao Deus da minha vida. Diante de dor, de crise, somos levados a fazer perguntas difíceis, mas as respostas estamos percebendo que encontramos em Deus por meio da nossa fé. É colocar Deus, essa visão, essa mudança de coração faz a diferença. Faz muita diferença, irmãos. Enxergar a misericórdia de Deus no nosso dia, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições, mesmo diante das angústias, Deus está sendo misericordioso comigo. Que tipo de coração é esse? É um coração grato. Agora, um coração que antes de dormir está murmurando, acorda murmurando, é um coração doente. Se você está tomando essa posição, está tomando uma posição errada. Ele sabia que Deus estava perto. E a última pergunta e mais conhecida. A igreja pode ler comigo? Ela se repete tanto no verso 5, quanto no verso 11, que é o final da primeira e segunda estrofe desse cântico. A igreja pode ler? O verso 11, ótimo. Vamos ler? Por quê? Por que você está abatida? Por que você está abatido? Gostaria que você pensasse, Lidinha, toca por favor. O que tem abatido a sua alma nesses últimos dias? Pensa. Fecha teus olhos, ou curva tuas cabeças, mas pensa. O que tem abatido, entenda, o que tem desesperado a sua alma nesses últimos dias? O que tem trazido dor? Insegurança, inquietação. O que tem abatido? O que tem deixado você em momentos do dia bem desanimado? Você consegue identificar isso agora? Não só esse abatimento, mas também deixa perturbada. É uma alma, é o coração que está gritando e você não sabe como responder isso. O que nós aprendemos, irmãos? Abre e guarda o teu coração para enfrentar essa dor, essa crise, com um novo olhar. O salmista aqui, ele aponta que nós devemos manter a esperança no socorro divino. E Davi dá a resposta para si mesmo, o que deve fazer. Ele não foi encontrar a resposta no outro. Ele sabia o que deveria fazer diante daquele sofrimento e diante daquele abatimento. Primeira coisa é ter paciência e esperar em Deus. Diante dessa situação que você está aí visualizando, sei que parecem palavras corriqueiras,
mas são palavras de mudança na tua vida. São palavras de fé, paciência. Espera em Deus. É no tempo de Deus, não é no teu tempo. Você quer resolver, mas quem resolve é Deus. Percebe? Segunda resposta. Ele diz: no futuro é como se tivesse uma música de gratidão e testemunho. Eu ainda o louvarei. Eu vou louvar ainda esse Deus. Por quê? Ele dá a resposta. Porque Ele é meu auxílio. Porque eu não estou sozinho. Porque eu tenho um Deus ao meu lado.